Olá galera, tudo bom? Professor Michael aqui com vocês para falar sobre movimento uniformemente variado. Galera, antes de falarmos do movimento uniformemente variado, seria interessante relembrarmos o conceito de aceleração. Turma, a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade por tempo. Nossa, é muito simples. Não, nós podemos entender isso de uma maneira bem melhor e muito mais prático. Galera, a aceleração, na realidade, é a quantidade que a velocidade ela aumenta ou diminui por unidade de tempo. Imagine uma partícula que está se movimentando sempre com a mesma velocidade. Ela vai estar em movimento uniforme. Agora imagine a partir de um instante onde essa velocidade ela começa a aumentar. A cada segundo do seu movimento, a velocidade dela vai aumentando, aumenta mais um pouco, aumenta mais um pouco, aumenta mais um pouco. Então ela deixa de estar em movimento uniforme e ela começa a sofrer uma aceleração. Então essa quantidade na qual a partícula está aumentando e também pode ser, em algum outro exemplo, diminuindo, ok? É o que nós definimos como aceleração. É esta variação que a velocidade vai sofrer. Então, turma, a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade por tempo. Lembrando, variação da velocidade, velocidade final menos inicial, variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, turma, de uma maneira prática, a aceleração é a taxa, ou seja, a quantidade que aumenta ou diminui a velocidade ao longo do tempo. Galera, no sistema internacional, nós medimos a velocidade em metros por segundo, o tempo em segundos. Então, no sistema internacional, a unidade de medida da aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, aí eu pergunto para vocês, então o que seria dizer que uma partícula possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? A resposta mais comum para esse tipo de pergunta é: a cada 1 segundo ao quadrado, a partícula percorre 2 metros. Não é. Isto está errado. Quando nós dizemos que uma partícula possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo do seu movimento, a sua velocidade irá aumentar em 2 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, 2 metros por segundo, no segundo segundo ela já vai para 4 metros por segundo de velocidade, no próximo segundo para 6 e assim sucessivamente. E se a aceleração for negativa? Então ela não aumenta, ela vai diminuir. Então, se eu disser que uma partícula tem menos 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo de movimento, a sua velocidade reduz em 2 metros por segundo. Beleza? Isso é interpretação física de aceleração. Tomem cuidado com isso. Isso é muito importante, turma. Então, se eu tenho essa partícula e a aceleração dela vai ter sempre o mesmo valor, ou seja, a velocidade vai aumentando sempre na mesma quantidade, ou diminuindo sempre na mesma quantidade, ou seja, se eu tenho uma partícula em movimento e ela possui uma aceleração constante, nós podemos dizer que ela está em movimento uniformemente variado. O que define o move é a aceleração ser constante. O que define o movimento uniforme, o mu, é a velocidade ser constante. Então prestem atenção nessas características. Se representarmos um gráfico da aceleração pelo tempo, turma, nós vamos ter esse esboço de gráfico, onde a aceleração ela tem que ter o mesmo valor. Então, é uma reta contínua. Para cada valor do tempo, o valor da aceleração vai ser o mesmo. Se ela for negativa, o gráfico vai ter este esboço. Então, o meu gráfico é no quarto quadrante. Para cada valor de tempo, a desaceleração é a mesma. Galera, uma informação muito importante. Todo gráfico da aceleração pelo tempo, se nós determinarmos a área abaixo deste gráfico, o valor dessa área vai ser numericamente igual ao ΔV. Prestem atenção. Aquela área não é igual à velocidade, ela é igual à variação da velocidade. Tudo bem, turma? Só vou dar uma mudada na lousa e nós já voltamos. E aí, galera, voltamos aqui com a
segunda parte. Turma, olha que interessante. Se considerarmos então a equação da aceleração, ΔV sobre ΔT, vamos abrir cada termo dessa equação. O ΔV, turma, nós calculamos como velocidade final menos velocidade inicial. Se abrirmos aqui um intervalo de tempo, ΔT, nós temos o tempo final menos o tempo inicial. Galera, normalmente quando começamos a estudar qualquer tipo de movimento, nós começamos a contar o tempo, normalmente, a partir dos 0 segundos. Então vamos adotar aqui o tempo inicial como sendo 0 segundo. Então a única parte que vai sobrar para nós nessa equação é o tempo final, que está dividindo, posso simplesmente jogar ele para o outro lado multiplicando. Então nós vamos ter a aceleração vezes o tempo é igual a velocidade menos velocidade final. Turma, se eu pegar essa velocidade inicial aqui, velocidade menos velocidade inicial. Se eu pegar essa velocidade inicial e jogar para o outro lado, ela vai positiva. Então nós vamos ter aqui uma equação horária para essa velocidade dentro do movimento uniformemente variável. V igual a V0 mais a t, que normalmente a gente utiliza para memorizar essa equação como a equação do Voigt. A equação do Voigt, onde V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Galera, olha que interessante. Essa equação aqui da velocidade é uma equação de primeiro grau. Se é uma equação de primeiro grau, então o gráfico vai ter que ser uma reta. E essa reta pode ser contínua, crescente ou decrescente. Como a velocidade depende do tempo, então conforme o tempo muda, o valor da velocidade também. Então, a ideia de ter um gráfico contínuo já não rola mais. Então, eu posso ter ele crescente ou decrescente. Galera, se a minha aceleração for negativa, conforme for aumentando o valor do tempo, a velocidade final vai diminuindo. Então, turma, nós temos o quê? Uma reta decrescente, quando a aceleração ela for negativa. Agora, se nós temos aqui uma aceleração positiva, ao longo do tempo, conforme o tempo vai aumentando, a velocidade final também vai aumentando. Então, nós vamos ter uma reta crescente. Isso vai ocorrer quando a aceleração for positiva. Tudo bem, galera? Olha que coisa interessante. Lembra lá do movimento uniforme que eu falei para vocês que todo gráfico da velocidade pelo tempo tinha uma informação muito importante que vocês precisavam memorizar, porque isso cai muito no vestibular. Todo gráfico da velocidade pelo tempo, independente se for movimento variável ou qualquer outro tipo de movimento, sempre um gráfico da velocidade pelo tempo, a área abaixo deste gráfico fornece para nós o valor do deslocamento escalar, que é o ΔS. Então, turma, se eu considerar aqui um ponto T0, eu vou ter um valor respectivo aqui, V0. Se eu considerar qualquer outro ponto aqui do meu gráfico, um valor T, você concorda comigo que dentro desse gráfico, esse valor T vai ter um valor correspondente de velocidade V? Não é assim? A área deste gráfico aqui fornece para nós o ΔS. A área deste gráfico vai fornecer para nós o valor do ΔS. Tudo bem? Olha que interessante. Qual a figura geométrica que ficou aqui nessa parte rachurada? Isso daqui não forma para nós um trapézio, galera? Se forma um trapézio, a área do trapézio nada mais é do que base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos determinar a área dessa região aqui, turma. Vamos lá. Base maior, quem que vai ser? Base maior é o V, mais base menor é o V0, vezes a altura, T menos T0, ΔT, dividido por 2. Então, base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura, que é o ΔT, dividido por 2. E isso vai ter que ser igual a quem? Ao ΔS. Gente, lá na primeira lousa, a aceleração não é ΔV por ΔT?
visualizou lá naquela equaçãozinha básica de aceleração, o ΔT, nós temos que ΔT é o ΔV dividido pela aceleração. Se eu pegar essa relação e substituir no lugar do ΔT, eu vou ter isso aqui, ó. No lugar do ΔT, eu tenho ΔV sobre A. Beleza? Se eu pegar esse 2A que está dividindo e jogar para o outro lado multiplicando o ΔS, e vou abrir o meu ΔV. Lembrando, ΔV, velocidade final, menos velocidade inicial. Então, ó, na hora que eu abro o meu ΔV, eu tenho isso. V mais V0, que já era da equação, ΔV, V menos V0. A parte do denominador joguei para o outro lado, então 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Agora vem a parte matemática, galera. Aquela parte mais divertida que vocês precisam lembrar. Lembra na parte de fatoração, quando nós tínhamos lá um produto, a diferença de dois quadrados? A ao quadrado menos b ao quadrado não era a mesma coisa que a mais b vezes a menos b? Olha isso daqui, nós não temos o contrário aqui dessa relação? Nós não temos aqui, ó, v mais v0, v menos v0? Então isso daqui é a mesma coisa que a diferença de dois quadrados. Olha, já estava até esquecendo o valor, o nome. Então, galera, se eu substituir aqui, ó, quem que vai dar? V quadrado menos V0 quadrado, se eu jogar o negativo do outro lado, nós temos a equação de Torricelli. V quadrado é igual a V0 quadrado, mais 2 vezes A, vezes o ΔS. Galera, esta equação ela é muito importante para nós dentro da cinemática. Por que ela é muito importante? Porque essa equação ela é uma equação atemporal. É a única equação da cinemática que não tem tempo. Olá, galera, de volta aqui com a terceira parte. Turma, ainda continuando naquele gráfico da velocidade pelo tempo, tá? Nós temos que todo gráfico da velocidade pelo tempo, a área dele vai ser numericamente igual ao ΔS. Só que aqui, agora, o meu tempo inicial, eu vou adotar ele como sendo 0 segundos, beleza? Galera, então se eu determinar a área deste gráfico aqui, nós temos que a área vai ser igual ao deslocamento escalar, que é o ΔS. A área é ali a formulinha do trapézio, V mais V0 vezes o tempo dividido por 2, e o ΔS, S menos S0. Galera, a primeira equação horária que eu mostrei para vocês, lá na primeira lousa, não foi a equação primeira lousa não, a segunda lousa. Não foi a equação do Voigt? Então, o valor para a velocidade final eu posso calcular como sendo V0 mais AT. Se eu substituir a velocidade final por V0 mais AT, mais o V0 que continua aqui da fórmula, vezes o tempo dividido por 2, é igual a S menos S0. Turma, se eu aplicar essa relação aqui, ó, V0 mais V0, 2V0, vezes o tempo, 2V0 vezes o tempo. Vou separar o denominador, dividido por 2. Mais a aceleração vezes o tempo, vezes este tempo aqui, vai dar AT quadrado, dividido por 2, porque eu separei o denominador. Tudo isso igual a S menos S0. Galera, se eu simplificar aqui os números, pegar este S0 que é negativo e mandar lá para o outro lado, eu tenho a equação horária do espaço. S é igual a S0, que é o espaço inicial, mais V0t, que é a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração tempo ao quadrado, meio de AT quadrado, que em alguns lugares também aparece como AT quadrado dividido por 2. É a mesma coisinha. Tá bom, turma? Deixa eu dar uma arrumadinha no meu bonezinho. Então, turma, isso daqui é a equação horária do sorvete, do espaço, que nós chamamos, para memorizar, de sorvetão. Porque, ó, até aqui não é o sorvete, ó, sorvete do movimento uniforme, aí ficou um pouquinho maior, então, o sorvetão. Turma, essa equação é uma equação própria e exclusiva do movimento uniformemente variado.
Lá no movimento uniforme, a equação do espaço é o sorvete, somente nada mais, beleza? E aqui é uma equação de segundo grau. Então, toda equação de segundo grau, o gráfico vai ter que ser uma parábola. Aí, essa parábola ela pode estar com a concavidade para cima, sorrindo, se a aceleração for positiva, ou com a concavidade para baixo, triste, se a aceleração for negativa. Então, turma, ó, concavidade para baixo indica aqui que a aceleração ela é negativa, ok? Repare o seguinte, como é uma equação de segundo grau, então nós podemos ter duas possíveis raízes para esta equação. E esses dois valores, essas duas possíveis raízes, são os valores do tempo t1 e t2, onde o gráfico vai passar pelo eixo, ok, do tempo. Nesses valores t1 e t2, nós temos então que o espaço final dessa partícula vai ser zero, porque é os valores de tempo que ele passa pela origem do movimento. Aqui no gráfico de baixo, ó, eu tenho a concavidade para cima. Então, esse daqui é um gráfico para aceleração positiva. Ok, turma? Então, a concavidade vai estar para cima. Aqui, ó, T1 e T2, que são as raízes dessa equação, que é onde passa pelo zero, ok? Pela origem dos espaços. Agora, prestem atenção só em um detalhezinho aqui. Repare que, tanto com aceleração negativa ou positiva, existe um vértice neste gráfico, que é o ponto máximo, e neste caso aqui deste gráfico seria o ponto mínimo. Galera, o que significa esse vértice? Esse vértice significa exatamente o instante onde a partícula inverte o sentido do seu movimento. Então, se essa partícula vai inverter o sentido do movimento, qual é a característica para a inversão de movimento? A velocidade dela vai ter que ser zero. Ó, lembra lá no carro que eu sempre falo, ok? Se eu estou andando para frente no automóvel e eu preciso engatar a ré, eu paro, coloco a ré, aí o carro vai no sentido oposto, ok? Então, toda vez que ocorre uma inversão de movimento, a velocidade é igual a zero. Galera, eu vou mudar mais uma vez a lousa, nós já vamos para a última parte, que é a classificação do movimento uniformemente variado. E aí, galera, vamos lá então para a última parte, vamos falar um pouquinho da classificação do movimento uniformemente variado. Turma, no movimento uniformemente variado, nós podemos classificar ele em acelerado e retardado. Só que essa classificação, além dele ser acelerado, ele pode ser um acelerado progressivo, quando ele está acelerando no sentido positivo da trajetória, ou um acelerado retrógrado, quando ele está acelerando no sentido oposto da trajetória. Pode ser um retardado progressivo ou um retardado retrógrado. Tudo bem? Vamos ver como que funciona cada um desses casos? Galera, imagine, vamos supor que eu vou adotar minha trajetória positivo nessa direção aqui, ó, ok? Vamos adotar positivo para lá. E aí o meu carro automóvel está parado. Simplesmente eu vou começar a acelerar o meu carro. Então, na hora que eu começo a acelerar, eu estou aumentando a minha velocidade no sentido positivo da trajetória. Então, a minha velocidade e a minha aceleração vão estar na mesma direção e sentido. Então, eu vou ter um movimento acelerado, ok? Porque está aumentando a velocidade. E progressivo porque eu estou indo para o lado positivo. Tudo bem? Aí, galera, logo à frente, eu vejo que o sinal fechou, o semáforo. O que vai acontecer? Eu vejo que ele fechou, eu começo a frear. Então, eu ainda estou indo para frente. Então, minha velocidade ela é positiva porque está no sentido oposto. Só que a minha aceleração vai ser oposta, porque eu começo a reduzir a velocidade. Ok? Então, é um movimento retardado, porque eu estou reduzindo a velocidade. E progressivo, porque eu ainda estou indo para frente. Tipo assim, o carro está indo diminuindo a velocidade e seguindo para frente, no sentido positivo da trajetória. Beleza? Aí a gente fica ali parado só um pouquinho naquele semáforo. E a gente decide mudar o sentido. Ah, eu não quero mais ir para aquele lugar não, vou para outro destino. O que eu faço? Dou a volta e começo a ir no sentido oposto. Ao invés de eu ir para lá que eu adotei como positivo, eu começo a voltar. Eu vou para outro destino.
E aí o que acontece? Eu começo a aumentar a velocidade do meu carro, ou seja, eu vou começar a acelerar no sentido oposto à trajetória. Então, neste caso, eu vou ter um movimento acelerado e retrógrado. Acelerado porque eu estou aumentando a velocidade. Retrógrado porque eu estou indo para o lado oposto daquela trajetória adotada. Beleza? Só que logo à frente aqui, eu vejo um semáforo novamente. Esse semáforo, ele fecha, ele fica no vermelho. O que acontece? Eu começo a reduzir a velocidade do meu automóvel. Então, eu começo a reduzir a velocidade do automóvel, então a aceleração acaba sendo oposta. Então, eu vou ter um movimento retardado e retrógrado. Tudo bem? Olha, então é fácil. Para eu poder classificar se ele é acelerado ou retardado, é assim: se a aceleração é positiva, ele é acelerado. Se a aceleração é negativa, ele é retardado. Vamos ver se realmente assim funciona? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma velocidade positiva e uma aceleração positiva. Então, ó, aceleração positiva, acelerado. Tá. Neste caso aqui, a velocidade, ó, ele está indo para o lado positivo da trajetória, então é positiva. Só que a aceleração é negativa. Tá, retardado. Vamos ver lá. Ué, está indo no sentido oposto, então nesse caso a velocidade é negativa. E se eu estou aumentando mais ainda para o negativo, a minha aceleração também vai ser negativa. Ué, negativo acelerado? Olha esse aqui embaixo. Se ele está no sentido oposto, a velocidade é negativa. E nesse caso a aceleração ela é positiva. Positivo retardado? Então, galera, o que vai acontecer aqui? Para nós podermos definir se ele é acelerado ou retardado, sem ter problemas de errar, a gente faz a seguinte regrinha. Se eu considerar o sinal da aceleração e multiplicar pelo sinal da velocidade, e essa multiplicação for maior do que zero, então nós vamos ter um movimento acelerado. Olha isso daqui. Positivo vezes positivo, positivo, acelerado. Olha aqui, negativo vezes negativo, positivo, acelerado. Agora, se o produto do sinal da aceleração pela velocidade for menor do que zero, ou seja, negativo, então nós vamos ter um movimento retardado. Vamos verificar? Aqui, galera, velocidade positiva vezes aceleração negativo, positivo vezes negativo, negativo, retardado. Aceleração positiva vezes velocidade negativa, positivo vezes negativo, negativo, retardado. Dessa maneira não tem erro. Vale lembrar que para classificar ele entre progressivo e retrógrado é somente pela velocidade. Lembra da aula de movimento uniforme? Então, se a velocidade é positiva, ele é um movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, ele é um movimento retrógrado. Tudo bom, galera? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.